Hi guys! Eu sou a professora Simone, professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender o Simple Past Tense dos verbos regulares. Espero que vocês gostem. Simple Past Tense, ou tempo passado simples. O tempo passado simples é o tempo que representa o passado de maneira determinada, específica, fixa. Então eu preciso de expressões que vão determinar esse tempo para eu chamar de Simple Past Tense. Por que a gente faz essa diferença? Porque em inglês tem vários tempos verbais que vão indicar passado, ok? Vamos ver como que ele é formado. Muito bem, olha os exemplos aqui. The boy watched many films yesterday. O garoto assistiu a muitos filmes ontem. O verbo que está representando o passado é o verbo watch, que aqui a gente viu que foi acrescentado de ed. He acted in many films in the last decade. Ele atuou em muitos filmes na última década. O verbo aqui é o verbo act, que a gente também viu que está formando o passado acrescentando-se ed. Muito bem. No passado, então, para formar a frase positiva, eu tenho sujeito, que é a pessoa, o verbo na forma de passado, mais o complemento. Peter played soccer last Friday night. O verbo é play, tem um edzinho aqui representando o passado. Peter é a pessoa, verbo play no passado, o restante representa complemento. Muito bem. Em inglês, a gente tem uma diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que formam o passado de maneira totalmente pirada, eles se transformam completamente. Por exemplo, o verbo buy, que é o verbo comprar, no passado ele vai virar bought. O verbo feel, que é sentir, no passado ele vai virar felt. Esses são verbos irregulares. A gente tem um outro vídeo explicando todos os verbos irregulares e mostrando para vocês. Espero que vocês assistam. Aqui nós estamos falando dos verbos regulares. Por que eles são chamados de verbos regulares? Eles são chamados de verbos regulares porque para formar o passado eu tenho que acrescentar ed. Eu tenho que acrescentar esse pedacinho final no verbo. Ele tem três maneiras de acrescentar esse ed. Nós vamos ver as três maneiras. Mas vamos dar uma olhada nos exemplos de alguns verbos. Watch é assistir, com o ed vai virar watched. Open é abrir, com ed, opened. Wait vai virar waited, então é esperar, esperou. Fix, que é consertar, vai virar fixed, consertou. Work, que é trabalhar, vai virar worked, que é trabalhou. Clean, que é limpar, vai virar cleaned, que é limpou. Muito bem, tem três jeitos de colocar esse ed no verbo para formar o passado dos verbos regulares. Quais são os três jeitos? Muito bem. A gente acrescenta ed na maioria dos verbos. Então, need vai virar needed, listen vai virar listen. Se eu tiver um verbo terminado em y depois de consoante, o verbo vai perder o y e depois eu vou acrescentar ied. Então, study termina em y, antes do y vem uma consoante. Então, o y vai cair e eu vou receber ied nesse verbo. Carry vai virar carried. Alguns verbos vão receber apenas o D. Por quê? Porque eles já são terminados em E. Então, vou colocar mais um E. Então, eu vou colocar apenas o D. Closed já termina em E, vai virar closed. Arrived termina em E, vai virar arrived. Há verbos que têm apenas uma sílaba em inglês e eles vão sofrer uma pequena transformação. Então, verbos que têm uma sílaba e são terminados em consoante, vogal e consoante, vão dobrar a última sílaba, a última letra antes de acrescentar o ed. Então, stop vai virar stopped. Chat, que é uma sílaba só, formado de consoante, vogal, consoante, dobra o T para receber o ed. Então, chat vai virar chatted. Rob vai virar robbed. Plan vai virar planned. Então, repetindo, se o verbo tiver uma sílaba e for formado de consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra antes de colocar o ed.
Como é que eu vou formar a frase negativa e interrogativa do passado dos verbos regulares? Na forma negativa, eu vou usar uma palavrinha auxiliar, que é a palavrinha didn't. Mas a palavrinha didn't, ela já vai carregar nela mesmo o sentido de passado e de negativo. Isso significa que o verbo de ação eu tenho que voltar para a forma normal. Então vai ser sujeito mais o didn't, que representa negativo e passado. O verbo volta para a forma normal e eu coloco os complementos. Então, a Lena didn't clean her house yesterday. Didn't representando passado negativo e clean é o verbo voltado para o normal. Para fazer interrogativa, eu também vou usar um auxiliar, só que agora o auxiliar é a palavrinha did. Ele representa pergunta e passado ao mesmo tempo. Então, a ordem da frase interrogativa é did, mais o sujeito, mais o verbo na forma normal, mais o complemento. Então, did a Lena clean her house yesterday? A Lena limpou a casa dela ontem? Muito bem. Na hora de dar respostas curtas, o que eu vou usar? Se a resposta for positiva, eu vou usar a partícula did. Se a resposta for negativa, eu vou usar a partícula didn't. Elas vão representar passado, positivo ou negativo. Did Ronaldinho play soccer for Argentina? O Ronaldinho jogou futebol para a Argentina? No, he didn't. Não, ele não jogou. Eu não escrevi aqui o verbo jogou. Eu usei o auxiliar que eu usei na pergunta, mas na negativa, para dar essa ideia do verbo no passado. Então, did Ronaldinho play soccer for Argentina? O Ronaldinho jogou futebol pela Argentina? No, he didn't. Não, ele não jogou. He played for Brazil. Ele jogou pelo Brasil. Então, aqui agora a frase é positiva. Quando a frase é positiva, aí sim eu coloco o verbo com ed representando o passado. Did he score many goals? Ele fez, muitos gols? Yes, he did. Sim, ele fez. Ou ele marcou, muitos gols. Tem expressões de tempo que são expressões particulares, especiais do tempo passado. Quais são elas? Yesterday, que significa ontem. O last, acompanhado de qualquer partícula que representa tempo. Last month, que é o último mês. Last Monday, última segunda-feira. Last week, última semana. Ago, que significa um tempo atrás, um tempo que passou. 3 days ago, 3 dias atrás. 5 weeks ago, 5 semanas atrás. Today, que é hoje, dependendo do horário, hoje já é passado. E o this acompanhado dos períodos do dia. This morning, essa manhã. This evening, este entardecer. Vamos dar uma olhadinha agora nas 3 formas juntas. Positive. Jason played soccer a long time ago. O Jason jogou futebol um tempo atrás. Forma positiva, verbo no passado com o ed, porque é um verbo regular. Forma negativa, Jason didn't play tennis a long time ago. A negativa e o passado são representados pelo didn't, o verbo volta para a forma normal. Pergunta, did Jason play soccer a long time ago? Yes, he did. No, he didn't. Sim, ele jogou. Não, ele não jogou. De novo, eu não usei o verbo jogar aqui, mas eu usei os auxiliares que representam positivo e negativo na hora de fazer resposta curta. Muito bem, então verbos regulares são os verbos que recebem ed para formar o passado. Infelizmente, como os verbos irregulares, a gente aprende a regrinha para transformação e acréscimo do ed, mas também tem que memorizar. Então tem que pegar listas de verbos, acompanhar esses verbos e memorizá-los. Vamos ver alguns aqui. Por exemplo, o verbo answer, que é responder. Acrescentando o ed, vira answered, que é respondeu. Mais um. Carry. Tira o y, porque termina em y depois de consoante, vai virar carried, que é levar e carregar. Clean, cleaned, climb, climbed, close, closed. Mas tem que memorizar os verbos também regulares. So guys, thank you very much.